A semana tinha sido um verdadeiro corre-corre. Uma maratona de compromissos que me deixaram esgotada, com os ossos rangendo e a alma pedindo um sossego. Por isso, a ideia de passar um fim de semana no meu cantinho, lá na Avenida Paulista, parecia um bálsamo. Um refúgio para recarregar as energias, longe do barulho e da agitação do meu dia a dia. O trânsito estava pesado, como sempre, mas a expectativa de chegar em casa, sentar na minha poltrona preferida e simplesmente não fazer nada me dava um ânimo danado. Ao abrir a porta, o cheiro familiar de casa me acolheu, mas foi logo ofuscado por um burburinho estranho. Música alta, vozes masculinas alteradas. Que diabo era aquilo? Eu não esperava ninguém. Apenas o silêncio e a paz que eu tanto almejava. Dei um passo para dentro, ainda com a bolsa na mão, quando a cena se desenrolou diante dos meus olhos. Meu genro, Ricardo, cercado por alguns amigos que eu mal conhecia, ria alto, um copo na mão. Ele parecia incomodado com a minha presença. E a forma como me olhou, com um desprezo que me gelou a espinha, foi o primeiro golpe. Eu só queria um descanso, um momento para mim. Mal sabia eu que a paz que buscava estava prestes a se despedaçar. O ar pesado de fumaça e bebida alcoólica grudou em mim, um prenúncio do que viria. Aquele apartamento, meu refúgio, parecia ter sido invadido. O ar pesado, impregnado de fumaça de cigarro e um cheiro forte de bebida barata, grudou em mim como uma segunda pele. Meus olhos, acostumados a ver a beleza dos jardins da Paulista, agora se deparavam com a sujeira e a desordem que tomavam conta do meu lar. Garrafas de cerveja vazias espalhadas pelo chão, copos sujos sobre a mesinha de centro, e o som estridente de uma música que eu jamais colocaria para tocar. Ricardo, meu genro, estava no centro daquela bagunça, cercado por uns 3 ou 4 homens que eu não conhecia. Um deles, um rapaz jovem de camiseta apertada e um sorriso bobo no rosto, ria descontroladamente de alguma piada sem graça. Bruno, acho que é esse o nome dele, o que a Mariana me falou uma vez. Ele era um dos puxa-sacos do Ricardo, sempre por perto, babando ovo. Ricardo ergueu o olhar na minha direção. O que eu vi nos olhos dele foi um misto de surpresa e, pior, um desprezo que me atingiu em cheio. Era como se eu fosse um inseto que apareceu ali por engano, uma mancha na tela daquela festa que ele, com certeza, achava que eu estava estragando. Ele não disse nada de imediato, apenas me encarou por um instante que pareceu uma eternidade. Aquele silêncio, carregado de hostilidade, falava mais alto que qualquer grito. Ah, Dona Elvira, ele finalmente disse, a voz arrastada pelo álcool, um sorriso irônico nos lábios. Que surpresa desagradável! Aquelas palavras, ditas na frente dos amigos dele, me atingiram como um soco no estômago. Surpresa desagradável. Eu, a mãe da esposa dele, a pessoa que sempre o recebeu de braços abertos, que o tratou como filho. Aquele apartamento era meu santuário, e ele o transformará num boteco de 5ª categoria. Ricardo, comecei, a voz um pouco trêmula, mas tentando manter a compostura. Eu não ia dar a ele o prazer de me ver desmoronar ali. Eu só vim descansar um pouco. A semana foi pesada. Ele soltou uma risada seca, sem humor. Descansar? Dona Elvira, você chegou na hora errada. A gente tá em festa aqui. E, francamente, sua presença tá estragando o clima. O rapaz, o Bruno, concordou com a cabeça, com aquele sorriso idiota estampado no rosto. Os outros homens apenas olhavam, alguns com o ar de quem não se importava, outros com um certo escárnio. Aquele desprezo coletivo, a falta de respeito, era demais. Eu senti o rosto esquentar, uma mistura de raiva e humilhação subindo pela garganta. Estragando o clima, repeti, a voz agora mais firme, embora ainda embargada pela emoção. Este é o meu apartamento, Ricardo. Eu não estou estragando nada. Vocês é que invadiram o meu espaço sem permissão. Ricardo se aproximou, cambaleando um pouco. Ele não se importava mais em disfarçar. A bebida o deixará audacioso, cruel. Seus amigos se afastaram um pouco, como se estivessem assistindo a uma cena que não os dizia respeito, mas que, de alguma forma, os divertia. Permissão? Ele zombou, o olhar fixo no meu. Eu estou aqui com a minha esposa, fazendo uma reunião de amigos. Você é a convidada indesejada, a velha chata que aparece para estragar a diversão. Se quer descansar,
Vá para sua casa lá na Vila Madalena. Aqui não é lugar para você agora. Cada palavra dele era como uma navalha cortando minha alma. Velha chata. Eu, que dediquei minha vida à minha família, que lutei para dar o melhor para minha filha, Mariana. E agora, meu próprio genro me tratava como um estorvo, um incômodo. Aquele homem, que eu ajudei a criar, que eu acolhi como filho, me expulsava da minha própria casa. Ricardo, por favor. Tentei mais uma vez, a voz embargada. Eu olhei para ele, buscando um resquício de respeito, de gratidão. Não havia nada. Apenas um vazio cruel e uma arrogância desmedida. Por favor, nada, Dona Elvira, ele disse, com um gesto brusco da mão, como quem espanta uma mosca. Vá embora. Você tá arruinando a minha festa. E se não sair por bem, eu chamo a segurança. Os amigos riram. Aquilo era demais. A humilhação era completa. Fiquei ali, parada na porta, o peso da bolsa na mão, o coração em pedaços. Aquele era o meu refúgio, o meu porto seguro, e agora estava invadido por um bando de desocupados, liderados por um homem sem escrúpulos que se dizia meu genro. A raiva, que estava contida, começou a borbulhar. Uma raiva fria. Calculista. Ele queria me humilhar? Ele queria me expulsar? Ele ia ver o que acontecia quando Dona Elvira Matos era tratada com tanto descaso. Aquele olhar de desprezo dele, as palavras cruéis, a risada dos amigos. Tudo aquilo seria cobrado. Cada centavo de investimento que fiz naquele apartamento, cada sacrifício que fiz pela minha família, tudo aquilo não podia ser em vão. Aquele momento de dor e humilhação seria o estupim para algo muito maior. O peso do meu corpo parecia ter dobrado enquanto eu saía do prédio na Paulista. A porta automática se fechou atrás de mim com um clique final, como um ponto final cruel em um capítulo que eu jamais quis ter escrito. O ar da noite, antes um convite ao descanso, agora parecia denso, carregado com a humilhação que ainda me queimava por dentro. Cada passo na calçada me levava para longe daquele cenário de pesadelo, mas a imagem de Ricardo, com seu sorriso escancarado e a indiferença nos olhos, se recusava a sair da minha mente. Ele me chamou de velha chata. Eu, Dona Elvira Matos, que criei a filha dele, que abri as portas da minha casa e do meu coração para ele, fui reduzida a um mero incômodo, um obstáculo a ser removido para que a festa dele continuasse. O táxi que peguei parecia um portal para outra dimensão. O motorista, um senhor com cara de quem já viu de tudo, mal olhou para mim. Provavelmente acostumado com os dramas que a cidade insiste em parir. Sentei no banco de trás, sentindo o cheiro do couro velho, e deixei que as lágrimas, antes contidas com tanta força, finalmente rolassem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma raiva que borbulhava, uma revolta contra a injustiça. Aquele apartamento, que comprei com tanto suor e sacrifício, que reformei pensando em um futuro tranquilo para mim, tinha se tornado palco de uma afronta pessoal. E o pior, meu próprio genro, o homem que minha filha escolheu, foi quem me empurrou para fora dele. A viagem de volta para Vila Madalena foi longa. Cada rua, cada árvore que passava pela janela, me lembrava de momentos mais simples, de uma época em que as relações pareciam ter mais valor, mais respeito. Cheguei em casa e a escuridão do meu quarto parecia um abraço acolhedor, um refúgio seguro. O silêncio aqui era diferente, era um silêncio de paz, não de hostilidade. Deixei a bolsa cair no chão e me joguei na cama, o corpo moído pela tensão. Por um instante, a vontade de me entregar ao desânimo foi quase avassaladora. A ideia de simplesmente desistir, de me afastar e deixar que eles continuassem com suas vidas, me pareceu tentadora. Mas então, a imagem de Ricardo, com aquele olhar de desprezo, voltou à minha mente. Aquele sorriso debochado. Aquele vá embora. Aquilo não podia ficar assim. Eu não era um bicho qualquer que se espanta com um grito. Eu sou Dona Elvira Matos. Eu construí minha vida com minhas próprias mãos, com dignidade e trabalho. E não seria um homem arrogante e sem educação, que se esconde atrás da bebida e da popularidade da minha filha, que me faria sentir insignificante. Um pensamento começou a se formar, ainda nebuloso, mas com uma força crescente. Ele achava que eu era fraca, que eu me calaria diante da humilhação. Ele achava que eu era apenas uma velha inconveniente. Que engano dele! Naquela época da minha vida, com a experiência que eu tinha,
Aprendi que o silêncio, às vezes, é apenas o prelúdio de uma tempestade. E eu estava prestes a descarregar tudo. A raiva se transformou em determinação. A tristeza em um plano silencioso. Ele queria que eu fosse embora? Ele queria me humilhar? Ele ia ver o que acontece quando se mexe com quem não tem mais nada a perder, mas tudo a ganhar. A noite avançava, e na quietude da minha casa, uma decisão se solidificava. Ele não seria o único a ditar as regras. A partir dali, o jogo mudaria. E eu, Dona Elvira, seria jogadora. A noite na Vila Madalena tinha um silêncio que me acolhia, um contraste gritante com o caos que eu tinha acabado de deixar para trás. O corpo doía, não de cansaço físico, mas daquele peso no peito que só a humilhação traz. Eu me joguei na cama, mas o sono não vinha. A imagem de Ricardo, com aquele sorriso escancarado e o desprezo nos olhos, não me saía da cabeça. Ele achava que eu era um incômodo, uma velha chata que estragava a festa dele. Que engano dele! Naquela época da minha vida, com a experiência que eu tinha, aprendi que o silêncio, às vezes, é só o começo. A raiva que senti não era passageira, era um fogo que se acendia, alimentado por anos de dedicação à minha família, por cada sacrifício que fiz pela Mariana. E agora, meu próprio genro, o homem que eu ajudei a criar, me tratava como lixo. Aquilo não ia ficar assim. Lembrei-me de Sofia. Sofia Pereira. Uma advogada de mão cheia, daquelas que sabem o que fazem e não têm medo de um bom desafio. Lembro dela da época em que precisei resolver umas questões complicadas com o antigo sócio do meu falecido marido. Sofia era jovem então, mas já demonstrava uma inteligência afiada e uma discrição impecável. Era exatamente o tipo de pessoa que eu precisava agora. Peguei o celular que estava na mesinha de cabeceira. A tela iluminou o quarto escuro, e por um instante, senti um aperto no coração. Aquele aparelho, que tantas vezes usei para ligar para Mariana, para perguntar como ela estava, para ouvir a voz dela, agora seria ferramenta para iniciar a minha vingança. Digitei o número que guardava na memória, um número que não ligava há anos, mas que nunca esqueci. A ligação chamou algumas vezes. Cada toque parecia um martelo batendo no meu peito. Será que ela ainda se lembraria de mim? Será que estaria disposta a me ajudar? O medo era real, mas a determinação era maior. Alô? A voz do outro lado soou, um pouco hesitante, mas firme. Era ela. Sofia. Sofia. É a Elvira. Elvira Matos. Um silêncio breve. Eu podia sentir a mente dela trabalhando, tentando conectar o nome à pessoa. Dona Elvira? Que surpresa! Faz tempo, não é? A voz dela mudou, um tom mais profissional, mas ainda com um resquício de cordialidade. Faz sim, Sofia. E eu preciso muito da sua ajuda. Minha voz saiu um pouco trêmula, mas eu me forcei a manter a compostura. É algo delicado. Entendo. Pode falar. Dona Elvira. Estou ouvindo. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Contei a ela, de forma resumida, o que tinha acontecido no apartamento da Paulista. Falei sobre a grosseria de Ricardo, sobre a humilhação, sobre como ele me expulsou da minha própria casa. Não omiti nenhum detalhe, nem a raiva que me consumia. Ele não podia fazer isso, Dona Elvira. O apartamento é seu, não é? A voz de Sofia demonstrava uma indignação contida, a frieza profissional dando lugar a um senso de justiça. Sim, é meu. Mas ele agiu como se fosse dele, e pior, como se eu fosse uma intrusa. E o pior, Sofia, foi a forma como ele me tratou, na frente dos amigos dele. Me chamou de velha chata. As palavras saíram atropeladas, carregadas de dor e revolta. Isso é inaceitável. Inadmissível. O que ele fez configura invasão de propriedade e injúria, no mínimo. Sofia parecia analisar a situação com a precisão de uma cirurgiã. Precisamos pensar em como proceder. Existem algumas vias legais que podemos explorar. A questão é, qual delas seria a mais eficaz para o seu objetivo? Meu objetivo. Sim, eu tinha um objetivo. Não era apenas reaver meu espaço, era fazer com que Ricardo pagasse por aquela humilhação. Meu objetivo, Sofia, é que ele entenda o erro dele, que ele sinta na pele o que é ser desrespeitado assim. Quero que ele aprenda a lição. Entendo perfeitamente, Dona Elvira.
E acredite, eu sei como fazer isso. Temos algumas opções. Podemos entrar com uma ação de reintegração de posse, mas isso é mais demorado. Ou podemos usar a força da lei para expor a conduta dele. A verdade, Dona Elvira, é uma arma poderosa quando bem utilizada. Ela estava falando a minha língua. A verdade. A exposição. Era exatamente isso que eu queria. E quanto tempo isso levaria? Perguntei, ansiosa. Depende de muitos fatores. Mas podemos começar com uma notificação extrajudicial, pressionando ele a desocupar o imóvel voluntariamente. E enquanto isso, vamos coletar provas. O que ele fez, as palavras que usou. Tudo isso pode ser usado contra ele. Sofia me orientou a não falar nada com ninguém, principalmente com Mariana. Me disse para manter a calma e esperar as próximas instruções dela. Ela prometeu que, em poucos dias, teria um plano detalhado para me apresentar. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. O medo ainda estava lá, mas agora misturado com uma ponta de esperança. A primeira peça do meu plano estava em movimento. Eu não estava mais sozinha nessa luta. O telefone de Sofia ainda zumbia na minha cabeça, mas o silêncio da Vila Madalena era um bálsamo. A conversa me deu um norte, uma fagulha de esperança. Mas a esperança, por si só, não derruba um homem como Ricardo. Eu precisava de munição. Precisava saber quem ele era de verdade, além da fachada de bom moço que ele mostrava para minha filha. Na manhã seguinte, o sol mal tinha rompido a neblina que teimava em ficar sobre as árvores da rua, e eu já estava de pé. O café, amargo como a minha revolta, me deu um pouco de ânimo. Decidi que era hora de procurar seu Osvaldo. Ele era o vizinho da frente, um aposentado que parecia saber de tudo o que acontecia na rua, e nas ruas vizinhas também. Ele tinha um jeito curioso, de quem observa tudo sem ser notado, e um coração bom. Saí de casa e fui até a casa dele. A porta estava entreaberta, como sempre. Bati de leve. Seu Osvaldo. Sou eu, a Elvira. Ouvi um barulho lá dentro, passos arrastados. Pode entrar, Dona Elvira. A casa é sua. Ele gritou de volta, a voz rouca de quem fala pouco. Entrei e o cheiro de café fresco e de alguma coisa cozinhando me invadiu. Ele estava sentado na poltrona da sala, com o jornal nas mãos, mas parecia mais interessado no que via pela janela. Bom dia, seu Osvaldo. Como o senhor está? Perguntei, tentando disfarçar a ansiedade. Indo, Dona Elvira. Indo. A vida segue, né? E a senhora? Parece um pouco pensativa. Ele me olhou por cima dos óculos, um brilho de curiosidade nos olhos. Sentei-me no sofá em frente a ele. Respirei fundo. Era hora de começar a minha investigação. Seu Osvaldo, eu vim pedir um favor. Uma informação. Ele largou o jornal e se virou para mim, atento. Pode falar, Dona Elvira. O que a senhora precisar. É sobre o Ricardo, o genro da gente. Aquele que mora com a Mariana. Ele fez uma cara de quem já sabia de alguma coisa, mas não disse nada. Esperou. Eu preciso saber mais sobre ele. Os hábitos dele, os lugares que ele frequenta, com quem ele anda. Sabe como é, né? Coisas que a gente não vê de fora. Seu Osvaldo coçou a barba branca, pensativo. O Ricardo. Ele é um sujeito que gosta de aparecer, né? Sempre com carro novo, roupa de marca. Vive saindo com os amigos, aquele Bruno, sabe? O mais novo, que parece que vive de favor. Sei quem é, respondi, lembrando do rapaz que estava lá no apartamento. Eles vivem indo para uns bares mais chiques, ali perto da Vila Madalena mesmo, sabe? Onde a turma mais rica se encontra. E às vezes, ele sai sozinho, parece que vai resolver negócios. Mas eu nunca vi ninguém de negócio com ele nesses horários. Ele deu uma risadinha. Parece que ele tem uma vida dupla, Dona Elvira. Ou pelo menos, uma vida que ele esconde da Mariana. Meu coração apertou um pouco. Esconder coisas da Mariana. Isso me doía. Mas era necessário. E ele tem algum vício, seu Osvaldo? Alguma coisa que possa ser um ponto fraco dele? Ele me olhou fixamente, como se pesasse cada palavra. Olha, Dona Elvira, eu não sou de falar mal dos outros, mas eu já vi ele saindo de uns lugares com um cheiro forte de bebida. E não era só um copinho, sabe?
Parecia que ele bebia pra valer. E às vezes, eu vejo ele falando no celular, todo nervoso, gesticulando muito. Parece que tem alguma coisa que tira ele do sério, alguma pressão. Eu absorvia cada palavra como uma esponja. A bebida, a pressão. Isso era informação valiosa. E o Bruno, o amigo dele? O que o senhor sabe sobre esse rapaz? Ah, o Bruno. Esse aí é esperto, Dona Elvira. Muito esperto. Vive bajulando Ricardo, sempre concordando com tudo. Eu acho que ele quer alguma coisa, sabe? Dinheiro, status. Algo assim. Ele é o tipo de pessoa que se aproveitar de qualquer brecha. A conversa se estendeu por mais um bom tempo. Seu Osvaldo me contou sobre os horários de Ricardo, sobre os carros que ele trocava, sobre os boatos que circulavam nos fins de semana. Cada detalhe era uma peça que se encaixava no quebra-cabeça que eu estava montando. Saí da casa dele com a cabeça cheia de informações e um plano começando a tomar forma na minha mente. Eu tinha as primeiras pistas. Agora, era hora de agir. O inferno de Ricardo estava apenas começando. A conversa com seu Osvaldo me deu um norte, mas a verdadeira força veio com a ligação de Sofia. Marquei um encontro com ela num café discreto, um daqueles lugares sem muita badalação, onde a gente pode conversar sem ser notado. O sol da manhã ainda estava tímido, mas o calor que emanava das minhas ideias era mais forte. Sofia chegou pontual, como sempre. Tinha um ar de quem sabe exatamente o que está fazendo, com um bloco de notas e uma caneta na mão, pronta para anotar tudo. Dona Elvira, bom dia, ela disse, com aquele sorriso profissional que eu já conhecia. Trouxe o que conversamos ontem. Analisei a situação e, com base nas informações que a senhora me passou e no que já sei sobre o Ricardo, preparei um plano. Ela abriu o bloco e começou a explicar. O plano era cirúrgico, pensado para atingir Ricardo onde ele mais se importava: a sua imagem. Sofia sabia que ele era um sujeito vaidoso, que se preocupava demais com o que os outros pensavam dele, principalmente no meio empresarial. O Ricardo, como a senhora bem observou, se alimenta da própria reputação. Ele precisa ser visto como um homem de sucesso, um bom marido, um bom genro. Nosso objetivo é desconstruir essa imagem, aos poucos, sem que ele perceba de onde vem o golpe, explicou Sofia, com a voz calma e firme. Ela me contou que a primeira etapa seria criar um burburinho. Usando o que seu Osvaldo me disse sobre os bares que ele frequentava e os amigos dele, especialmente Bruno, Sofia sugeriu que começássemos a espalhar uns boatos discretos. Nada muito pesado no início. Apenas o suficiente para plantar a semente da dúvida. Podemos usar um contato meu, alguém que frequenta esses círculos, para começar a comentar sobre umas atitudes estranhas do Ricardo. Coisas como um possível envolvimento em negócios não muito claros, ou umas saídas noturnas que não condizem com o marido dedicado que ele tenta parecer. A ideia é que essas informações cheguem até ele através de terceiros, deixando-o inseguro e desconfiado. Eu ouvi atentamente, imaginando a cara dele ao saber que alguém estava falando dele pelas costas. Sofia continuou, detalhando a próxima fase. Depois, vamos explorar a questão da bebida. A senhora mencionou que ele bebe demais. Isso pode ser um ponto fraco. Se conseguirmos registrar, mesmo que discretamente, alguma situação em que ele perca o controle por causa do álcool, isso pode ser usado para minar a confiança que a Mariana tem nele. Ela precisa ver quem ele realmente é. Ela me mostrou um que ela preparou. Com isso, a senhora me autoriza a agir em seu nome, caso precisemos tomar medidas legais mais drásticas. Mas, por enquanto, vamos focar na pressão psicológica e na exposição sutil. Sofia me explicou que, com a minha ajuda para coletar mais detalhes e com os contatos dela, conseguiríamos criar um cenário onde Ricardo se sentiria acuado. A dependência dele da aprovação alheia seria a nossa arma principal. Ele se preocupava tanto em manter as aparências que qualquer rachadura nessa fachada seria um golpe devastador. Ele vai começar a se sentir observado, a desconfiar de todos, inclusive da Mariana. A paranoia vai se instalar. E quando ele menos esperar, vamos dar o golpe final, mostrando a todos o verdadeiro caráter dele, finalizou Sofia, com um brilho nos olhos que me fez ter certeza de que eu estava no caminho certo. O plano era arriscado, mas a inteligência de Sofia me dava a confiança que eu precisava. A vingança estava ganhando forma, e eu mal podia esperar para ver o desfecho.
A conversa com Sofia me deu um gás. O plano dela era esperto, como eu imaginava. Ela entendia de gente como Ricardo, sabia que a vaidade dele era um prato cheio pra gente como nós. A primeira etapa era plantar a semente da discórdia. Sofia me disse para ter paciência, que as coisas iam acontecer no tempo certo. Mas eu já estava impaciente, com a raiva borbulhando por dentro. Naquela noite, depois que Mariana saiu, eu esperei. Ricardo estava na sala, mexendo no celular, com aquela cara de quem se acha o dono do mundo. Bruno, o amigo interesseiro, estava lá também, com aquele sorriso falso no rosto, concordando com tudo que o outro dizia. Era minha chance. Com o coração batendo forte no peito, como um tambor desgovernado, eu me levantei do meu canto, fingindo que ia pegar um copo d'água na cozinha. Fui devagar, sem fazer barulho. Eles estavam tão absortos nas suas conversas que nem me notaram. Cheguei perto da mesinha de centro, onde Ricardo tinha deixado a carteira dele aberta, cheia de cartões e notas. Sofia me tinha dado um pequeno bilhete, escrito à mão, com uma letra que eu fiz questão de disfarçar. Era algo simples, mas que, se caído nas mãos certas, poderia causar um estrago. Diziam que Bruno andava falando mal dele pelas costas, que estava tramando algo para tirar uma grana dele. Palavras curtas, mas com peso. Para você, Ricardo, dizia o bilhete. Cuidado com o Bruno. Ele não é seu amigo de verdade. Tá de olho na sua grana e nas suas ideias. Já tá falando com outros por aí. Com as mãos tremendo um pouco, mas com a determinação de quem sabe o que está fazendo, eu deslizei o bilhete para dentro da carteira dele, bem no meio de um monte de cartões de crédito. Era um gesto pequeno, quase invisível, mas eu sabia que ele ia achar. Ele era metódico demais para não conferir tudo. Voltei para o meu lugar, sentindo um frio na barriga. Cada segundo parecia uma eternidade. Fiquei observando, disfarçando com um livro que eu nem estava lendo. Ricardo, como esperado, pegou a carteira para pegar um cartão. Ele abriu, mexeu ali dentro, e eu vi o momento em que os olhos dele encontraram um bilhete. A expressão dele mudou na hora. A arrogância deu lugar a uma carranca de desconfiança. Ele pegou o bilhete, olhou para ele por um instante, e depois olhou para Bruno, que estava distraído, mexendo no celular. O olhar de Ricardo era de puro veneno. Ele dobrou o bilhete rapidamente e guardou de volta na carteira, mas o estrago estava feito. Eu vi Bruno se virar para ele, perguntando alguma coisa. Ricardo respondeu com um monossilábico, sem tirar os olhos do amigo. Aquele silêncio tenso que se instalou entre os dois era música para os meus ouvidos. A primeira peça do dominó tinha caído. O jogo estava apenas começando, e eu já sentia o gosto amargo da vitória no ar. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Era só o começo da minha vingança, e eu estava apenas aquecendo. A noite ainda era longa, e eu tinha muito mais a planejar. O clima na casa já não era o mesmo. Aquele bilhete na carteira do Ricardo tinha sido só o começo, um aperitivo para o que viria. Eu sentia isso no ar, na forma como ele olhava para o Bruno, com aquela desconfiança que eu mesma plantei. Mas era preciso mais. Sofia me orientou a não ter pressa, a esperar o momento certo para a próxima jogada. E a paciência, essa senhora que me ensinou tanto na vida, foi minha aliada. Os dias seguintes foram de observação. Eu me mantinha discreta, fingindo que nada estava acontecendo, mas meus ouvidos estavam mais atentos do que nunca. O celular, aquele aparelho que hoje em dia parece uma extensão da gente, virou minha arma secreta. Sofia me ensinou a usar um aplicativo que gravava tudo sem que ninguém percebesse, um pequeno gravador de voz disfarçado. Era tecnologia pura, algo que eu, com meus quase 70 anos, jamais imaginaria usar para algo assim. Um dia, a oportunidade bateu na porta. Mariana tinha saído para um compromisso, e Ricardo, como sempre, estava com o Bruno. Dessa vez, eles estavam na sala de estar, com a porta entreaberta. Pude ouvir a conversa deles, um burburinho sobre negócios e oportunidades que não pareciam nada limpas. Ricardo falava com aquela voz de quem se acha esperto, explicando os esquemas para lavar dinheiro, usando empresas de fachada. O Bruno, claro, concordava com tudo, babando com a perspectiva de ganhar uma grana fácil. Meu coração disparou. Era exatamente o que Sofia queria. Com as mãos firmes, mas o corpo tremendo um pouco, peguei meu celular,
que estava guardado no bolso do meu roupão. Abri o aplicativo de gravação, me aproximei o máximo que pude da porta, sem que eles me vissem, e comecei a registrar tudo. A voz de Ricardo, cheia de jactância, detalhava os passos de uma fraude. Ele falava sobre desviar fundos, sobre como enganar os sócios e o fisco. O Bruno, em alguns momentos, fazia perguntas, mas era mais para mostrar que estava prestando atenção, para se garantir uma fatia do bolo. Eu fiquei ali, imóvel, gravando por quase 20 minutos. Cada palavra deles era um tiro no meu peito, mas também um alívio. Era a prova que eu precisava. A prova de que aquele homem que se casou com a minha filha era um criminoso, um aproveitador. O som da voz dele, tão confiante ao planejar suas maldades, me dava nojo. Quando a gravação terminou, esperei eles se afastarem da porta. Saí da minha posição com cuidado, como um gato espreitando sua presa. Voltei para a cozinha, onde fingi estar arrumando a louça do café da manhã. O celular estava quente na minha mão, guardando aquele tesouro sujo. Era a confirmação de que o plano de Sofia estava funcionando perfeitamente. A semente da desconfiança que eu plantei com o bilhete estava germinando, e agora eu tinha as raízes do problema. Naquela noite, enviei o áudio para Sofia. Ela me respondeu quase imediatamente, com um simples excelente, Dona Elvira. O material é perfeito. Agora, o cerco vai se apertar. Senti um arrepio de satisfação. Aquele homem, que me humilhou sem pensar duas vezes, estava prestes a ter seu mundo desmoronado. E tudo começou com um bilhete e um celular. Era só o começo. O convite para a galeria de arte chegou num daqueles dias cinzentos que parecem se arrastar. Mariana insistiu para que eu fosse. Disse que seria bom sair um pouco, ver gente. E eu fui. Sofia me deu toque. O evento era um prato cheio para o meu propósito. Um lugar onde a elite se exibe, onde a fofoca corre solta e onde a imagem vale mais que tudo. A galeria era um daqueles lugares chiques em Pinheiros, com paredes brancas imaculadas, iluminação baixa e obras de arte que eu, sinceramente, não entendia muito bem. Mas o que importava ali não era a arte, era quem estava presente. E lá estavam eles, Ricardo e Mariana, cercados de gente que parecia ter saído de uma revista de negócios. Ricardo, com seu terno impecável e aquele sorriso falso que ele usava para disfarçar a falta de caráter, estava no centro das atenções. Me posicionei num canto discreto, perto de um quadro abstrato que mais parecia um borrão colorido. Peguei uma taça de vinho espumante que um garçom ofereceu, mais para ter algo nas mãos do que por vontade de beber. Observei Ricardo de longe. Ele conversava animadamente com um homem que eu não conhecia, gesticulando com a mão, como se fosse o dono do mundo. Bruno estava por perto, como sempre, um cachorrinho fiel, concordando com tudo que o patrão dizia. Era o momento. Respirei fundo, lembrando das palavras de Sofia. Seja sutil, Dona Elvira. Deixe que eles mesmos criem as próprias teias. Me aproximei deles com a maior naturalidade, como se tivesse acabado de chegar. Boa noite, Ricardo, Mariana. Disse, com a voz mais calma que consegui. Mariana sorriu, um sorriso meio forçado, mas ainda assim um sorriso. Ricardo me olhou com aquela impaciência de sempre, mas disfarçou minimamente. Boa noite, mãe, ele disse, sem tirar os olhos do homem com quem conversava. Foi aí que eu lancei a isca. Me virei para o homem, um senhor com um ar distinto, e sorri. Que evento maravilhoso, não é mesmo? Fico tão feliz em ver o Ricardo se destacando tanto no mundo dos negócios. Ele tem um talento especial para encontrar oportunidades. Eu enfatizei a palavra oportunidades, olhando de relance para Ricardo. Ele franziu a testa, mas o homem à sua frente pareceu interessado. É mesmo? O homem perguntou, virando-se para Ricardo. Que tipo de oportunidades? Ricardo pigarreou, desconfortável. Ah, apenas investimentos. Negócios promissores. Eu dei um pequeno sorriso e continuei, me dirigindo a todos ali perto. É que às vezes, com tanta gente querendo se aproveitar, a gente precisa ter muito cuidado com quem confia, não é mesmo? Principalmente quando o assunto é dinheiro. Há quem use a confiança alheia para se dar bem. Minhas palavras eram ditas num tom casual, como se fossem apenas uma observação geral sobre a vida. Mas eu vi o olhar de Ricardo mudar. Ele me encarou,
e pela primeira vez, vi um lampejo de medo misturado com raiva nos olhos dele. Bruno, percebendo a tensão, tentou mudar de assunto, falando sobre a obra de arte ao lado. Mas o estrago estava feito. Aquele homem com quem Ricardo conversava agora olhava para ele com uma expressão mais pensativa, talvez um pouco desconfiada. Eu me afastei, deixando que a semente que plantei germinasse. Não precisei dizer mais nada. Aquele ambiente, cheio de gente observando, julgando, era o meu palco. E eu tinha acabado de plantar a dúvida. Era um jogo perigoso, mas eu estava começando a gostar. Aquele homem arrogante não fazia ideia do que estava por vir. A minha vingança estava apenas começando a ganhar corpo, e o mundo dele, tão cuidadosamente construído sobre mentiras, começava a rachar. O ambiente na casa de Sofia era diferente daquele burburinho de gente chique que eu tinha frequentado na galeria. Ali, o cheiro era de café fresco e de papéis organizados. Sofia, com sua calma habitual, me recebeu com um sorriso. Ela já estava com o notebook aberto, e eu sabia que estávamos entrando na fase decisiva. Era hora de transformar tudo aquilo que eu vinha juntando, cada áudio, cada lembrança, cada deslize de Ricardo, em algo palpável, algo que pudesse atingir o cerne do problema. Dona Elvira, o material que a senhora trouxe é excelente, disse Sofia, enquanto eu me sentava na poltrona macia que ela indicou. Temos as gravações, o bilhete, as minhas próprias anotações sobre as inconsistências nos negócios dele que a senhora me passou. Vamos organizar tudo isso em um dossiê digital. Ela explicou que o plano era criar um arquivo bem estruturado, com todas as provas de forma clara e direta. Cada gravação seria transcrita, cada documento seria escaneado e organizado cronologicamente. A ideia era que, quando alguém olhasse aquilo, não houvesse a menor sombra de dúvida sobre o caráter de Ricardo. Não era para ser um ataque pessoal, mas uma exposição factual dos seus atos. Enquanto Sofia trabalhava com uma agilidade impressionante, eu me sentia um misto de apreensão e satisfação. Via ali, na tela do computador, a concretização de tudo o que eu vinha sentindo e sofrendo. Era como se cada clique dela fosse um golpe certeiro contra a arrogância de Ricardo. Ela me mostrou como o dossiê seria protegido, com senhas fortes e criptografia, para garantir que só chegasse a quem de direito. O próximo passo é a distribuição, ela disse, com um brilho nos olhos que eu já conhecia. Precisamos que isso chegue às pessoas certas. Pessoas influentes, que possam agir. Mas, para isso, precisamos manter o anonimato total. Ninguém pode ligar isso à senhora. Sofia me explicou que ela tinha uma rede de contatos, jornalistas investigativos, advogados de outras áreas, até mesmo pessoas dentro do círculo de negócios de Ricardo que, por algum motivo, não gostavam dele. Ela criaria um e-mail anônimo, um serviço de armazenamento em nuvem seguro, e enviaria o dossiê de forma estratégica. Vamos direcionar para alguns nomes que a senhora mesma pode pensar. Pessoas que ele tenta impressionar, que ele quer o respeito, mas que, na verdade, ele trai com essas práticas, ela sugeriu. A ideia era plantar a semente da desconfiança em quem mais importava para ele, além de expor suas falcatruas para quem pudesse derrubá-lo profissionalmente. Eu pensei em alguns nomes. Aqueles que o elogiavam em público, mas que, com certeza, não aprovariam suas artimanhas. Sofia anotou tudo, com uma precisão de cirurgiã. Ela me garantiu que o dossiê seria um presente para essas pessoas, algo que elas usariam para se proteger e, quem sabe, para se livrar de um concorrente desonesto. Ao sair da casa de Sofia, o sol já estava se pondo. Eu sentia um peso sair dos meus ombros, mas também uma adrenalina nova correndo nas veias. Não era mais só a Dona Elvira de antes. Eu tinha Sofia, tinha as provas, e tinha um plano. A tecnologia, aquela coisa que eu achava que nunca entenderia, agora era minha aliada. O mundo digital estava prestes a receber a verdade, e Ricardo, o meu genro, o homem que me humilhou, não fazia ideia do dilúvio que estava prestes a cair sobre ele. A vingança, agora, tinha um endereço certo. A caixa de entrada de muita gente importante. Aquele dia, o ar parecia mais pesado, carregado de uma expectativa silenciosa. Eu estava em casa, na Vila Madalena, sentada na minha poltrona preferida, a mesma onde tantas vezes desabafei com seu Osvaldo. Ele tinha vindo mais cedo, como sempre fazia quando sentia que algo estava me incomodando.
Sofia tinha me prometido discrição, mas a verdade é que a notícia, ou melhor, a avalanche de notícias, não esperou. Começou sutil, como um sussurro no ouvido, e em poucas horas virou um grito ensurdecedor. Meu celular apitou pela 10ª vez em 10 minutos. Cada notificação era um aperto no peito. Eram mensagens de amigos, de conhecidos, até de gente que eu mal sabia que existia, todos com o mesmo teor. Você viu isso? Dona Elvira, que coisa horrível. Isso é verdade? Eu não precisava ver. Eu sabia. Sofia tinha me dito que o dossiê seria distribuído, que chegaria às mãos certas. Mas a velocidade com que tudo se espalhou, a forma como a vida de Ricardo, ou pelo menos a imagem que ele tanto se esforçava para manter, estava sendo desfeita em tempo real, era algo que nem eu, com toda a minha preparação, estava totalmente preparada para presenciar. Vi uma das minhas vizinhas, a Dona Lourdes, passar na rua. Ela me olhou com uma expressão que misturava pena e curiosidade. Em outras circunstâncias, eu teria saído para conversar, para explicar, para tentar controlar a narrativa. Mas agora, eu não tinha mais controle. O que era meu, o que eu tinha cuidadosamente construído com Sofia, agora pertencia ao mundo. E o mundo, especialmente o mundo digital, não costuma ser gentil com quem escorrega. Sofia me ligou. Sua voz, geralmente tão calma e profissional, carregava um tom de urgência. Dona Elvira, está acontecendo. O material está viralizando. Grupos de WhatsApp, Facebook, até em alguns sites de notícia que receberam o link. A repercussão é enorme. Eu murmurei um eu sei quase inaudível. O que mais me preocupa, continuou Sofia, é que estão compartilhando sem parar. As pessoas estão adicionando comentários, fazendo piada, montando memes. A imagem dele está sendo destruída em minutos. Eu senti um misto estranho de alívio e tristeza. Alívio por ver a justiça, a minha justiça, começando a se fazer. Tristeza por ver a ruína de alguém que, afinal, um dia foi casado com minha filha. Pensei em Mariana. Como ela estaria reagindo a tudo isso? Ela, que sempre tentou apaziguar os ânimos, que sempre buscou a harmonia, agora estaria no meio de um furacão. Seu Osvaldo me ligou logo depois. Ele tinha um jeito peculiar de saber das coisas, como se tivesse um radar para as novidades do bairro. Elvira, meu Deus do céu! O que é isso que estão falando do Ricardo? É coisa séria, hein? Vi até um negócio no meu zap falando de propina, de golpe. Um pessoal comentando que ele é um pilantra, que enganou um monte de gente. A voz dele era de espanto genuíno. Eu não conseguia mentir para ele. É verdade, Osvaldo. É a verdade que ele escondeu por tanto tempo. Eu só ajudei a mostrar. Olhei para o meu celular, que não parava de vibrar. Cada notificação era um passo a mais na queda livre de Ricardo. Ele que se achava tão esperto, tão acima de tudo e de todos. A arrogância dele foi a sua própria ruína. Aquele dossiê, fruto de tantas conversas, de tanta investigação, de tanto sofrimento meu, agora estava cumprindo seu papel. As redes sociais, que ele tanto usava para se exibir, para ostentar sua vida de luxo e sucesso, agora eram um palco da sua humilhação pública. A informação se espalhava como fogo em palha seca. Cada compartilhamento, cada comentário, era um prego a mais no caixão da reputação dele. Eu sabia que isso teria consequências. Para ele, para Mariana, talvez até para mim. Mas, naquele momento, o que eu sentia era a satisfação amarga de quem finalmente vê a luz invadir um lugar escuro e podre. Era minha forma de dizer que, por mais que ele tentasse me apagar, por mais que ele me humilhasse, eu ainda tinha voz. E a minha voz, agora amplificada pelo poder da internet, estava ecoando por todo lado. O celular não parava de apitar. Cada notificação era um eco do caos que se instalara na vida de Ricardo. Eu estava em casa, na minha poltrona, sentindo o peso do mundo e, ao mesmo tempo, uma estranha leveza. A notícia corria solta, feito fogo em terra seca. Grupos de WhatsApp, as redes sociais, até os sites de notícias mais picuinhas recebiam o link, o dossiê, a verdade que eu e Sofia tínhamos desenterrado. Era uma avalanche. A imagem impecável de Ricardo, aquela fachada de homem de sucesso, de bom marido, de empreendedor visionário, estava sendo desmantelada em tempo real. Sofia me ligou de novo, a voz dela, normalmente tão calma,
agora tingida de urgência. Dona Elvira, está acontecendo. O material está viralizando. A repercussão é enorme. Estão compartilhando sem parar, comentando, fazendo piada, memes. A imagem dele está sendo destruída em minutos. Eu só conseguia murmurar um eu sei. Era uma sensação estranha, um misto de alívio e uma pontada de tristeza. Alívio pela justiça, pela minha justiça, que finalmente começava a se mostrar. Tristeza por ver a ruína de alguém que, por mais que eu detestasse, um dia foi casado com minha filha. Pensei em Mariana. Como ela estaria lidando com tudo isso? Ela, que sempre tentou apaziguar, que buscava paz, agora estava no olho do furacão. Seu Osvaldo me ligou logo depois. Ele tinha um jeito de saber das coisas, um radar para as novidades do bairro. Elvira, meu Deus do céu! O que é isso que estão falando do Ricardo? É coisa séria, hein? Vi até um negócio no meu zap falando de propina, de golpe. Um pessoal comentando que ele é um pilantra, que enganou um monte de gente. A voz dele era de espanto genuíno. Não dava para mentir para ele. É verdade, Osvaldo. É a verdade que ele escondeu por tanto tempo. Eu só ajudei a mostrar. Enquanto falava com seu Osvaldo, meu celular vibrava incessantemente. Cada toque era um passo a mais na queda livre de Ricardo. Ele, que se achava tão esperto, tão acima de tudo e de todos. A arrogância dele foi a sua própria ruína. Aquele dossiê, fruto de tantas conversas, de tanta investigação, de tanto sofrimento meu, agora cumpria o seu papel. As redes sociais, que ele usava para se exibir, para ostentar sua vida de luxo, agora eram um palco da sua humilhação pública. A informação corria como fogo. Cada compartilhamento, cada comentário, era um prego a mais no caixão da reputação dele. Eu sabia que isso teria consequências. Para ele, para Mariana, talvez até para mim. Mas, naquele momento, o que eu sentia era a satisfação amarga de quem finalmente vê a luz invadir um lugar escuro e podre. Era minha forma de dizer que, por mais que ele tentasse me apagar, por mais que ele me humilhasse, eu ainda tinha voz. E a minha voz, agora amplificada pelo poder da internet, estava ecoando por todo lado. De repente, a campainha tocou. Era Mariana. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de quem chorou. Ela entrou sem dizer nada, sentou-se na poltrona em frente à minha e me encarou. Havia uma mistura de acusação e desespero no olhar dela. Mãe, o que você fez? Ela perguntou, a voz embargada. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquela pergunta. Era a hora da verdade, não só para Ricardo, mas para minha própria filha. A casa, que antes era meu refúgio, agora parecia um tribunal. A calma que eu sentia minutos antes deu lugar a uma tensão palpável. O silêncio entre nós era ensurdecedor, preenchido apenas pelo som distante das sirenes e pelo apitar incessante do meu celular. Eu sabia que o pior ainda estava por vir, e que o desespero de Ricardo estava apenas começando a se manifestar. Ele, que sempre se sentiu intocável, agora via seu mundo desmoronar. E eu era arquiteta dessa queda. A imagem dele, tão cuidadosamente construída, agora era pó. Ele tentaria de tudo para conter o estrago, para apagar o que eu e Sofia tínhamos exposto. Mas a verdade, uma vez liberada, não volta para a caixa. Ela se espalha, destrói, transforma. E eu estava ali, assistindo a tudo, com o coração apertado, mas com a consciência tranquila. A vingança, afinal, tem um preço. E Ricardo estava prestes a pagá-lo em parcelas de humilhação. O silêncio na sala era mais pesado que qualquer notícia que meu celular pudesse me dar. Mariana estava ali, sentada, o rosto molhado, os olhos fixos em mim como se eu fosse a pior das vilãs. Eu sabia que o que estava prestes a fazer seria doloroso, para nós duas. Mas era necessário. A verdade, por mais cruel que fosse, precisava vir à tona. Mariana, comecei, a voz embargada pela emoção. Tentei encontrar um tom firme, mas a fragilidade em meu peito era difícil de esconder. Eu não queria que chegasse a esse ponto. De verdade. Mas ele te cegou. Te fez acreditar em uma mentira que, com o tempo, se tornou a sua própria realidade. Ela balançou a cabeça devagar, um movimento quase imperceptível, como se tentasse afastar minhas palavras. Mãe, por favor. O Ricardo.
Ele não é assim. Um nó se formou na minha garganta. Era a hora. Levantei-me com dificuldade, o corpo dolorido, mas a determinação renovada. Fui até a estante onde guardava algumas lembranças. Peguei aquele antigo álbum de fotografias empoeirado que eu não abria há anos. Sentei-me novamente na poltrona, o álbum pesado no meu colo. Não é assim, repeti, a voz um pouco mais forte. Abri o álbum na primeira página. Eram fotos antigas, de quando Ricardo e Mariana eram jovens, apaixonados. Mas, logo em seguida, comecei a virar as páginas, mostrando a ela fotos dele com outras mulheres, em situações que eu preferia esquecer. Fotos de viagens luxuosas que não batiam com as declarações de imposto de renda que eu sabia que ele escondia. Conversas que eu tinha guardado, prints de e-mails que provavam as maracutaias. Olha, Mariana, olha com atenção. Minha voz tremia. Mostrei a ela um recibo, um documento que provava um desvio de dinheiro. Depois, uma foto dele em uma festa, rindo, com um copo na mão, enquanto ela estava em casa, doente, esperando por ele. Eram fragmentos de uma vida que ele construiu sobre mentiras, sobre a minha dor e a dela. Ele te disse que era trabalho, que eram reuniões importantes. Mas a verdade é que ele estava vivendo outra vida. Uma vida de aparências, de golpes. E você, minha filha, era a fachada perfeita para ele. Cada palavra era como uma facada, mas eu precisava continuar. Vi os olhos dela se arregalarem, o rosto perder a cor. Ela pegou uma das fotos, as mãos tremendo. Isso não é verdade, ela sussurrou, mas a convicção já não estava em sua voz. Era um último resquício de esperança, de negação. É verdade, meu amor. É a verdade que ele escondeu de você por anos. Eu tentei te alertar, mas você sempre o defendeu. Eu não podia mais ficar quieta. Ver ele te humilhando, te desrespeitando, e ainda por cima destruindo a vida de tantas pessoas. Eu não podia. O álbum caiu no chão, as fotos se espalhando. Mariana começou a chorar, um choro desesperado, de quem percebe que foi enganada, traída. Ela olhava para mim, depois para as fotos, como se não conseguisse juntar as peças. Por que você não me contou antes, mãe? Ela perguntou, a voz quebrada. Porque eu esperava que ele mudasse. Porque eu esperava que você visse por si mesma. Mas ele é um monstro, Mariana. E eu não podia mais permitir que ele te machucasse. Eu me aproximei dela, peguei suas mãos frias nas minhas. Eu sei que dói. Dói demais. Mas agora você sabe. E você é forte. Mais forte do que imagina. Você vai superar isso. Nós vamos superar isso juntas. O peso no meu peito diminuiu um pouco. Ver a dor nos olhos dela era insuportável, mas a verdade, por mais brutal que fosse, estava libertando. Aquele álbum, que antes era apenas um lembrete de tempos felizes, agora era a arma que desmascarava a farsa. Ricardo não teria mais para onde correr. E Mariana, finalmente, veria quem ele realmente era. O choro de Mariana ecoou na sala. Um lamento que rasgou o silêncio que se instalara entre nós. Aquele álbum, agora espalhado pelo chão, era um testemunho mudo da podridão que Ricardo cultivava. Eu a abracei forte, sentindo o corpo dela tremer contra o meu. Era um abraço de consolo, mas também de cumplicidade. A verdade, por mais dolorosa que fosse, nos unia naquele momento. Eu não sabia, mãe. Eu não fazia ideia de nada disso. Ela soluçava, a voz abafada em meu ombro. Eu sei, meu amor. Eu sei. Mas agora você sabe. E isso é o mais importante, respondi, acariciando seus cabelos. Cada soluço dela era uma pontada no meu coração, mas eu sabia que era um mal necessário. Aquele homem tinha roubado não só o meu orgulho, mas a inocência da minha filha. Enquanto ela se acalmava aos poucos, meu celular vibrou novamente. Era Sofia. Olhei para a tela e vi a mensagem. A bola de neve está rolando, Dona Elvira. A imprensa está em cima. A reputação dele está em frangalhos. Sorri, um sorriso amargo, mas de satisfação. Aquele homem que me humilhou, que tentou me silenciar, agora via sua vida desmoronar diante de todos. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Os sites de notícias, antes tão preocupados em exaltar a imagem de empresário bem-sucedido de Ricardo, agora desfilavam manchetes sobre desvio de dinheiro,
fraudes e casos extraconjugais. As redes sociais viraram um circo. Memes, piadas cruéis, comentários agressivos, tudo sobre ele. Aquele homem que se achava intocável, o rei do próprio mundo, agora era o palhaço da internet. Ouvi a porta da frente abrir e fechar com violência. Era Ricardo. Ele entrou na sala, o rosto vermelho de raiva e desespero. Os olhos dele encontraram os meus, e depois os de Mariana, que estava sentada ao meu lado, ainda abalada, mas com uma nova determinação no olhar. "O que vocês fizeram?" ele gritou, a voz embargada pela fúria. Apontou o dedo para o álbum espalhado no chão, para o celular que eu segurava. "Vocês me destruíram. Destruíram tudo." Mariana se levantou, a postura mais ereta do que eu jamais a vira. "Você destruiu a si mesmo, Ricardo. Você mentiu para mim. Mentiu para todos nós." Ele riu, um riso seco e desesperado. "Mentira! Eu construí um império. E vocês, duas loucas, vêm destruir tudo com essas bobagens." Eu me levantei também, o corpo ainda dolorido, mas a força que emanava de mim era algo que ele nunca tinha visto. "Bobagem, Ricardo. Você chama de bobagem enganar pessoas, roubar o dinheiro delas, destruir famílias. Você chama de bobagem humilhar a própria sogra, a mulher que te deu a mão da filha dela." Ele cambaleou para trás, como se as minhas palavras fossem tapas. A arrogância em seu rosto dava lugar a um pânico crescente. Ele olhou para Mariana, buscando um refúgio, um apoio, mas encontrou apenas o olhar frio e decepcionado dela. Eu vou resolver isso," ele murmurou, tentando recuperar o controle. "Vou processar todo mundo. Vou provar que isso é uma calúnia." "Não, Ricardo," eu disse, com a voz firme. "Não vai resolver nada. A verdade veio à tona. E a sua carreira, a sua reputação, tudo que você construiu em cima de mentiras, agora desmoronou. Você se expôs, você se humilhou. E a única pessoa a culpar é você mesmo." Ele se virou e saiu correndo, batendo a porta atrás de si. O som do impacto ecoou na casa, um prenúncio do silêncio que se seguiria. Mariana e eu nos olhamos. Havia dor em seus olhos, mas também um alívio palpável. Aquele homem, que um dia ela amou, agora era apenas uma sombra de si mesmo, um fantasma de suas próprias ambições destrutivas. O celular vibrou de novo. Era seu Osvaldo. Eu vira, que loucura! Vi na televisão. O Ricardo. Meu Deus! Que fim de carreira! Sorri. Aquele homem bom, que sempre soube das novidades do bairro, agora testemunhava a queda do vizinho rico e arrogante. Naquele momento, senti uma paz estranha. A vingança não trouxe de volta o tempo perdido, nem apagou as mágoas. Mas trouxe a justiça. E a justiça, por mais amarga que seja, às vezes é tudo o que nos resta. A vida de Ricardo, que ele tanto prezava por sua aparência, agora era um livro aberto, com todas as suas páginas sujas expostas ao mundo. Ele colhia o que plantou. E eu, Dona Elvira, finalmente podia respirar um pouco mais aliviada. Aquele capítulo estava se fechando, mas eu sabia que a história ainda não tinha acabado. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A notícia da ruína de Ricardo se espalhou como fogo em palha seca. Meu celular não parava de vibrar, mas agora eram ligações de parabéns, de gente que eu mal conhecia, mas que sabia da minha história. A mídia, antes tão fútil, agora me via como uma heroína improvável. Manchetes estampavam meu rosto, contando a saga da sogra vingativa que desmascarou o magnata corrupto. Era estranho ser o centro das atenções, eu, Dona Elvira, que sempre preferia discrição. Mariana, depois do choque inicial, começou a se reerguer. A dor da traição ainda estava lá, marcada em seu olhar, mas dava lugar a uma força nova, uma determinação que eu não via há anos. Ela me ajudou a organizar a bagunça que Ricardo deixou para trás, a lidar com os advogados, com a enxurrada de informações que chegavam a todo momento. Juntas, reviramos os papéis, os e-mails, os extratos bancários. A cada descoberta, a certeza de que tínhamos feito a coisa certa se fortalecia. A família Matos Almeida, ou o que restava dela, virou um escândalo nacional. Ricardo, acuado, tentou negar tudo, mas as provas eram irrefutáveis.
As fotos, os áudios, os documentos que Sofia e eu compilamos eram um tiro certeiro em sua reputação. As empresas que ele tanto se gabava começaram a cair, os sócios se afastaram, os contratos foram cancelados. Ele se tornou um pária, um exemplo do que não se deve ser. A imagem de homem de sucesso, construída com tanto esmero, desmoronou em questão de dias. Bruno, o moleque oportunista, também teve seu fim de linha. Com a queda de Ricardo, ele perdeu seu padrinho e sua fonte de dinheiro fácil. Acabou sendo investigado também, envolvido em algumas das maracutaias que eu descobri. Ele sumiu, provavelmente se escondendo em algum canto escuro, longe dos holofotes que antes tanto buscava. A vida dele, que era feita de aparências, também se desfez em pó. Seu Osvaldo, com seu jeito tranquilo, me visitava quase todo dia. Trazia pão fresco, um pouco de conversa e, às vezes, uma garrafa de cachaça artesanal para comemorarmos, a nosso modo, as vitórias. Ele era o meu porto seguro, o amigo que me lembrava que, mesmo na tempestade, havia quem torcesse por mim. Ele ria das notícias, comentava os detalhes com um brilho nos olhos, como se estivesse assistindo a melhor novela do mundo. Eu, Dona Elvira, sentia um misto de alívio e cansaço. A batalha tinha sido árdua, desgastante. As noites em claro, a tensão constante, a raiva que me consumia por dentro. Mas, no fim, a justiça prevaleceu. Ver Ricardo, aquele homem que me humilhou, que desprezou minha filha, ser exposto em sua podridão me trouxe uma paz que eu não sentia há muito tempo. Não era a paz da vitória esmagadora, mas a paz da alma lavada, de quem lutou pelo que era certo. Mariana, aos poucos, voltava a sorrir. Ela começou a cuidar de si mesma, a frequentar terapia, a redescobrir a própria força. Aquele casamento foi um erro, uma lição dolorosa, mas ela não se deixou abater. Começou a planejar um futuro novo, longe das mentiras e das aparências. Eu a via florescer, e isso era minha maior recompensa. O apartamento na Avenida Paulista ficou para trás, um símbolo de uma dor que eu não queria mais carregar. Voltei para minha casa na Vila Madalena, para minha rotina, para minha vida. Mas eu não era mais a mesma. A experiência me transformou. Descobri uma força que eu nem sabia que possuía, uma coragem adormecida que a humilhação despertou. O escândalo midiático diminuiu com o tempo, como todas as notícias se tornam velhas. Ricardo desapareceu do noticiário, e sua vida, agora em ruínas, seguiu longe dos holofotes. Mariana e eu mantivemos contato, nossa relação fortalecida pela provação. A dor da traição e da humilhação ainda era uma cicatriz, mas ela se tornará um lembrete da nossa resiliência. Aquele capítulo da minha vida, marcado pela humilhação e pela vingança, finalmente se fechava. E eu, Dona Elvira, com a experiência que a vida me deu, sabia que novas histórias estavam por vir, e que eu estava pronta para enfrentá-las, de cabeça erguida e com a alma em paz. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.